Minha irmã e o noivo dela riram de mim pelas costas depois que paguei uma conta pra eles. Então, cortei contato. E o que contei na reunião de família deixou todo mundo chocado. Tenho 27 anos, sou homem e trabalho como desenvolvedor de software numa empresa média de tecnologia em Austin. Não tô milionário, viu? Eu queria, mas ganho bem. Cresci sendo filho do meio desajeitado, sabe? Aquele tipo que tira só nota boa, monta computador por diversão e sempre é o último a ser escolhido na aula de educação física. Minha irmã mais velha, a Emma, tem 29 anos e era queridinha. Tudo dava certo pra ela, foi pra faculdade, virou rainha do baile e parecia até personagem de filme. Nosso irmão mais novo, o Jake, tem 24 anos e sempre ficou mais de boa no canto dele. Sorte dele. Então, imagina a cena. Em janeiro de 2023, eu finalmente estava indo bem no trabalho, depois de fazer um curso pesado de programação em 2019. Durante o curso, eu ainda atendia telefone no suporte técnico. Puxado demais. Comecei como programador júnior e agora sou sênior, ganhando uns $120 mil por ano. Parece mentira, porque há 4 anos eu ganhava só 15 por hora na Best Buy. Falo de dinheiro porque isso importa na história. Cresci vendo meus pais preocupados com conta para pagar, então sempre fui muito cuidadoso. Moro num AP simples, de um quarto, num bairro ok. Meu carro é um Honda Civic 2018 usado. Chamo ele de Ada por causa da Ada Lovelace. Sim, sou esse tipo de nerd. A maior parte do meu dinheiro vai para investimentos e aposentadoria, porque os fóruns de finanças dizem que isso é o certo. Mas a Emma, ela é outra história. Sabe aquelas pessoas do colégio que pareciam incríveis, mas depois não se adaptaram à vida adulta? É ela. Trabalhava como personal trainer numa academia chique, daquelas com toalha cheirosa e sala de recuperação, seja lá o que for isso. Ganhava uns 45 mil por ano, se muito. O noivo dela, o Ryan, dizia que era corretor de imóveis e que ia fechar grandes negócios. O Instagram dos dois parecia de revista, restaurante caro, roupa combinando da Lululemon, viagens de fim de semana para lugares estilosos. Eles alugavam uma casa caríssima num bairro da moda em Austin, tipo $4 mil por mês, numa daquelas casas estilo fazenda moderna. Só que se você soubesse a real, a conta não fechava. Aí um dia, era tipo 11h30 da noite de uma terça-feira, eu tava jogando League of Legends, sim, ainda jogo, e a Emma me liga. Ela nunca me liga, a não ser quando precisa de alguma coisa. Então eu já sabia que era encrenca. Ela tava chorando muito, mal conseguia falar. Ela me contou que estavam com 3 meses de contas atrasadas, 4 cartões estourados e o aluguel quase voltando. O Ryan não fechou nenhum negócio e o chefe dele tava ameaçando tirar a licença dele. E aí eu fiquei com pena. De verdade. Talvez por lembrar de quando ela me defendia no colégio. Talvez porque ela falou pela primeira vez preciso da sua ajuda. Ou talvez porque eu sou bobo mesmo. Mas eu me ofereci para ajudar até o Ryan conseguir fechar um negócio. Ela disse que era coisa de 2, 3 meses no máximo. Precisava de $2 mil para pagar o aluguel e as contas. Não é pouco, mas eu tinha guardado. E pô, é família, né? Mandei o dinheiro naquela mesma noite. Ainda ajudei a Emma a montar uma planilha de orçamento, que ela nunca nem abriu, e sugeri várias formas de economizar. Mas ela ignorou tudo. Pelo menos eu tentei ser responsável, né? Foi aí que cometi meu primeiro erro. Deixei a situação virar rotina. Todo mês, a Emma me mandava uma cobrança no Venmo. Às vezes com um emoji de coração, às vezes com "você é o melhor irmão do mundo". Uma vez ela até mandou uma foto do cachorro deles com uma plaquinha dizendo "obrigado, titio". Admito que foi fofo, mas, olhando agora, era só manipulação. Ficava me dizendo que era só por um tempo, que o Ryan ia começar a vender de novo. Soiler, não vendeu nada. Que a Emma ia aprender a controlar os gastos. Outro soiler, também não. Que eles iam se organizar e parar de depender do irmão nerd para salvar tudo. Maior soiler, nunca aconteceu. Ao invés disso, eu só via pelo Instagram que meu dinheiro tava pagando a vida perfeita deles. Enquanto eu comia frango com arroz todo dia, eles postavam um jantar de sushi de $200. Enquanto eu adiava comprar uma nova placa de vídeo, a Emma aparecia mostrando o novo secador Dyson dela. Tive que pesquisar o que era aquilo, um secador de $600. E o pior, eu ainda defendia os dois pros meus amigos que já estavam vendo todos os sinais. Dizia, eles só são ruins com dinheiro, eles precisam de orientação, família tem que se ajudar. Deus, como fui ingênuo. Com o tempo a Emma ficou ainda mais à vontade com a situação.
Começou a me mandar os pedidos de dinheiro sem nem explicar nada, só o valor e os emojis bobos, tipo mãozinha rezando ou estrelinha. Teve uma vez que ela marcou como urgente porque queriam reservar uma viagem de fim de semana para Rio Country. Sério mesmo? É para isso que serve ajuda emergencial? Mas o que mais me pegava era o seguinte, eu tava fazendo sacrifícios reais para ajudar eles. Eu tava juntando dinheiro para dar entrada numa casa, porque o aluguel aqui em Austin tá absurdo. Só que meu fundo virou fundo Emma e Ryan. Reduzi o quanto eu colocava na aposentadoria, de 15% para 6%, só para conseguir manter minha reserva de emergência. Meu PC de jogos ainda roda com uma GTX 1080 porque continuei adiando os upgrades. Até troquei meu café favorito por marca genérica. Quem é programador vai entender a dor disso. Enquanto isso, o feed deles no Instagram parecia coisa de influenciador de luxo. Deixa eu dar uma ideia do que meus $2.000 realmente pagaram. Em outubro de 2023, a Emma postou sobre um encontro surpresa naquele restaurante novo de sushi no centro da cidade, no terraço. Joguei no Google. O menu degustação custa $150 por pessoa sem bebida. Eles pediram saquê. Sei disso porque ela postou tudo nos stories. Em novembro, o Ryan resolve que precisa de uma imagem mais profissional pro trabalho dele. Do nada, ele aparece com uma camisa polo nova em cada foto, cada uma com um logo diferente. Na mesma semana, eles estavam sem dinheiro para pagar a conta de água. Me explica essa conta que não fecha. Em dezembro fizeram uma super festa de Natal em casa, com comida pronta e até luz de Natal profissional na frente da casa. A Emma até contratou um fotógrafo, sim, um fotógrafo, só para uma festa na casa dela. Enquanto isso, eu tava comendo miojo de micro-ondas porque era fim de mês e eu tinha acabado de mandar o dinheiro do aluguel para eles. Aí chegou janeiro de 2024, e a Emma começou a postar de novo sobre a jornada fitness dela. Tudo novo da Lululemon. Aquela máquina de remo chique que custa mais do que meu primeiro carro. A geladeira deles? Lotada com aquelas marmitas caras de assinatura. Mas fazer um orçamento ou aprender a cozinhar? Deus me livre. O mais doido é que eu realmente acreditava que estava tudo bem. Criei um monte de desculpas na minha cabeça. Eles só são ruins com dinheiro, eles precisam de ajuda, pelo menos não estão mais endividados. Soiler, ainda estavam. Ou clássico, eles vão me pagar quando o Ryan decolar no mercado imobiliário. Meu melhor amigo, o Mark, que trabalha com fintech e vive dizendo que eu sou um idiota desde o começo, sentou comigo e fez as contas. Em 18 meses, eu dei $36.000 para eles. 36 mil. Com esse valor, dá para dar entrada numa casa boa em várias partes do Texas. Ou comprar um carro zero. É muito dinheiro para dar pra gente que posta foto de manicure e pedicure todo fim de semana no Instagram. Mas sabe o que mais me pegou? O que abriu meus olhos de verdade? Eu fiz uma planilha, claro que fiz, com os gastos deles com base só no que postavam nas redes sociais. Durante os mesmos 18 meses que eu dei $36.000. Gastaram pelo menos $4.800 com academia. Os dois eram sócios da Equinox, quem conhece, sabe o preço. Mais de 3 mil em cuidados pessoais da Emma, nem sei o que isso inclui. $2.400 com o clube de golfe do Ryan. Mais de 5 mil em restaurantes, isso só os que eles postaram. $3.500 em compras da Emma na Sephora. Ela tinha até status VIP lá. 2.900 em roupas de trabalho do Ryan. E Deus sabe quanto em viagens de fim de semana. E isso é só o que eles postaram. Os gastos reais devem ser ainda maiores. E toda vez que eu tentava falar sobre orçamento ou planejamento financeiro, eles ficavam ofendidos. A Emma soltava aquele papinho de, você não entende, a gente precisa manter a imagem por causa do trabalho do Ryan. Ou então, só porque você vive como um estudante universitário, não quer dizer que todo mundo queira viver assim. Ah tá. Porque viver dentro do que você pode pagar agora é igual a ser estudante falido? Olhando para trás, percebo que eles nunca viram minha ajuda como algo temporário. Eles organizaram toda a vida deles em cima daqueles $2.000 extras que eu mandava todo mês. Eles estavam contando que o irmão rico da tecnologia ia continuar bancando a vidinha perfeita do Instagram para sempre. Você já teve aquele momento em que parece que tudo virou de cabeça para baixo? Tipo, em um minuto tá tudo normal, no outro você percebe que tá vivendo numa realidade paralela? Pois é, bem-vindo à festa de 50 anos da minha mãe. Ela queria fazer uma comemoração legal, então alugamos um espaço bonitinho em South Congress. Nada muito chique, mas ajeitado. Emma reclamou que não era instagramável o suficiente.
Devia ter percebido ali como o dia ia ser. Passei a manhã ajudando a montar tudo, ajeitar o buffet, testar o som e preparar a apresentação de slides com fotos antigas da família. Coisas úteis mesmo, sabe? Emma e Ryan chegaram com 1 hora de atraso, claro. Apareceram num BMW alugado. Outro sinal de alerta que eu ignorei. Quem aluga um BMW 540 e quando não consegue pagar nem a conta de luz? Emma tava com um vestido de grife com etiqueta ainda. Descobri depois que ela ia devolver o vestido. E o Ryan? Tava com o look novo de corretor de imóveis de sucesso com mocassim da Gucci e tudo. Pareciam personagens de um jogo sobre jovens ricos mimados. A festa começou bem. Minha mãe tava feliz, meu pai lá na churrasqueira, mesmo com buffet contratado, e meu irmão Jake animando os primos com danças do TikTok. Coisas de família. Eu fiquei na minha tomando uma cerveja, tentando fugir das conversas do Ryan tentando me vender a nova oportunidade de investimento dele. Soiler, era cripto. Foi aí que notei a tia Linda me olhando esquisito do outro lado da sala. A tia Linda sempre foi a mais direta da família. Aquelas tias que falam mesmo se sua roupa tá feia ou se seu namorado é um traste. Sem filtro, só verdade. Depois do jantar, eu tava ajudando a limpar a cozinha, aparentemente, só eu fui criado pra ajudar em festa, quando a tia me encurralou. Tava com uma cara de quem ia me contar que alguém tinha morrido. Querido, ela disse, olhando pros lados pra ver se távamos sozinhos. A gente precisa conversar sobre a Emma e o Ryan. Achei que ela ia me dar um sermão, falar que eu tinha que continuar bancando o estilo de vida deles ou algo assim. Mas não. A conversa tava tranquila, mas o que veio depois foi como se eu tivesse sido atropelado. Linda disse, semana passada no chá de bebê da prima Sarah. Ela começou a falar mais baixo. A Emma e o Ryan estavam lá, bebendo mimosa e se divertindo. E começaram a falar de você. Fazendo piada. Meu estômago virou na hora. Que tipo de piada? Perguntei. Linda parecia até magoada de verdade. Eles te chamaram de nerd rico da tecnologia, que vive grudado no computador e não tem vida de verdade. E mais, ela parou um segundo, como se estivesse pensando se devia mesmo continuar. Disseram que você é tão perdedor que teve que comprar a amizade deles, pagando as contas todo mês. Senti como se tivesse levado um soco no peito. Mas ainda não era tudo. A Emma tava rindo, dizendo que você é péssimo com dinheiro, que em vez de viver sua vida gastou tudo com eles. E que esse dinheiro era tipo um pagamento de culpa. Só porque você ganha muito e não faz nada o dia inteiro, ponto. A cerveja na minha mão ficou pesada. Dava pra ouvir a risada da Emma vindo da sala. Devia estar mostrando as últimas fotos do Instagram pra alguém. Meus ouvidos começaram a zumbir. E tem mais, disse Linda, colocando a mão no meu braço. O Ryan falou se gabando que eles te têm na mão. Que enquanto a Emma fingir ser a irmãzinha indefesa, você vai continuar pagando tudo pra eles. Na hora eu devo ter ficado branco. Linda puxou uma cadeira e me fez sentar. Sentei meio duro com a cabeça girando. Comecei a lembrar de tudo dos últimos 18 meses. Cada obrigado, cada abraço falso, cada você é o melhor irmão do mundo. Tudo encenação. Por que você tá me contando isso? Perguntei, com a voz baixa. O rosto da Linda ficou mais calmo. Porque você é um cara bom, que rala pra ganhar seu dinheiro. E porque eu vi eles hoje tirando um monte de selfie na frente da decoração que você pagou, rindo de como você se esforça tanto só pra agradar sua mãe. Foi aí que a Emma entrou na cozinha, falando super rápido sobre como Ryan precisava da minha ajuda pra configurar a nova carteira de criptomoedas. Ela parou do nada quando viu minha cara. Tá tudo bem? Ela perguntou com aquela voz cheia de preocupação falsa, aquela que eu agora percebia que tava ouvindo há meses. Olhei pra ela de verdade. Minha irmã tava usando um vestido que custava mais do que a minha parcela do empréstimo estudantil. Tava segurando o iPhone mais novo, aquele mesmo que eu tinha ajudado a comprar porque ela dizia que precisava pro trabalho. E ainda tava planejando um casamento que eu teoricamente ia ajudar a bancar. Tudo isso, enquanto ria de mim pelas costas. Tá tudo bem, eu disse. Firme. Mas não tava. Nem um pouco. Enquanto ela voltava pra festa e postava mais uma story sobre a festa incrível com a família, alguma coisa dentro de mim mudou. O nerd quieto que sempre resolvia tudo e ajudava todo mundo. Ele tinha cansado de ser o caixa eletrônico da família. Passei o resto da festa só observando. Cada risada parecia falsa. Cada abraço parecia vazio. Cada vez que o Ryan falava de algum novo negócio, ou a Emma comentava os investimentos deles, me dava até enjoo. Eles foram embora mais cedo, porque tinham brunch marcado no dia seguinte. A Emma me deu aquele te amo humano de sempre.
E o Ryan, aquele soco de leve no braço que ele achava que era super amigável. Eu só sorri e acenei. Eles nem imaginavam o que estava vindo. Porque tem uma coisa sobre ser o nerd da tecnologia da família. A gente é muito bom em documentar as coisas. Eu sempre fui bom em planejar e organizar as coisas quando precisa. A Emma e o Ryan achavam que eu era só um bobão que ficava o dia inteiro no computador. Mas eles estavam prestes a descobrir o que um desenvolvedor, com um plano e muito café gelado, pode fazer. No dia seguinte da festa da minha mãe, acordei cedo e fiz o que eu sei fazer de melhor. Montei um plano. Lembra daquela planilha que eu tinha? Chegou a hora de transformar ela numa arma. Passei o domingo inteiro olhando tudo dos últimos 18 meses, recibos, extratos bancários, transferências pelo app. Cada centavo que eu mandei, cada vez que eles pediram ajuda urgente. Organizei tudo direitinho. Mas o que realmente fez diferença foram as redes sociais. Emma e Ryan não só eram ruins com dinheiro, como também adoravam mostrar tudo o que faziam. Marcavam os restaurantes, as lojas, os lugares caros. E ainda ativavam a localização nas postagens. Dava até para mapear onde estavam torrando o meu dinheiro. Lembra daquele jantar de sushi todo chique, justo na semana em que disseram que não tinham dinheiro nem para pagar a luz? Tava lá, hashtag noite de encontro, hashtag vida luxo, hashtag sem arrependimentos. E os mocassins Gucci que o Ryan comprou em vez de pagar o seguro do carro? Postou com a legenda, hashtag investindo em mesmo. Eu fiz uma linha do tempo, comparando o que eles postavam com os dias em que pediam dinheiro. O negócio era absurdo. Eles postavam que estavam indo passar um final de semana num spa. 3 dias depois, Emma mandava mensagem dizendo que tinha aparecido uma conta médica urgente. Mostravam os móveis novos da casa. Logo depois, Raya me ligava dizendo que estava sem grana pro aluguel. A cara de pau deles era quase impressionante. Aí eu fiz uma coisa que pode até parecer pequena, mas foi essencial. Comecei a gravar a tela dos stories do Instagram. Sabe como eles somem depois de 24 horas? Pois é, se você salva, eles não somem mais. Cada ostentação, cada legenda com hashtag vida abençoada, cada print dos pedidos no aplicativo de comida, eu guardei tudo. Criei até uma pasta com prints mostrando a hora em que eles compravam coisas caras, poucas horas depois de eu ter enviado dinheiro. Foi aí que meu lado nerd brilhou. Escrevi um programinha simples para analisar o padrão das postagens. E adivinha? Tinha um padrão. Eles quase sempre pediam dinheiro entre quinta e sexta, bem antes do fim de semana. Esperavam cair na conta. E pronto. Começava a chuva de posts mostrando viagens, jantares, festas. Enquanto eu estava ali todo sério fazendo esse trabalho de investigação, eles estavam vivendo uma vida de mentira sem nem desconfiar. Na segunda-feira, Emma mandou o pedido de sempre pelo app, $2.000 com a mensagem aluguel vencendo. Não respondi. Na terça veio outra mensagem. Ei mano, viu meu pedido? É meio urgente. Deixei no vácuo. Na quarta, ela começou a ligar. Deixei cair na caixa postal. Ela mandou 3 recados, cada um mais desesperado que o outro. O último foi só: William, que diabos? A gente precisa desse dinheiro. Na quinta de manhã, chegou a mensagem que eu tava esperando. Você tá bravo comigo? O Ryan acha que a gente pode tentar pedir mais prazo pro aluguel, mas a gente realmente precisa da sua ajuda. Me liga. Foi aí que eu dei o primeiro passo. Mandei só uma imagem. Um print do post que eles fizeram no domingo, mostrando o brunch caríssimo de $500 num restaurante chique no centro. Com data e hora bem certinhas, só algumas horas depois da festa da minha mãe. Sem texto, sem explicação. Só o print mostrando que eles mesmos postaram com orgulho pros amigos blogueiros de comida. Emma ligou na hora. E eu até sorri quando vi o nome dela na tela do celular. Hora de colocar em prática as aulas de improviso que fiz na faculdade. Atendi e falei: Oi, me desculpa, tava ocupado. Ela tentou parecer tranquila, mas dava pra ver que tava incomodada. E aí? O que foi aquela captura de tela? Ela perguntou brava. Você tá stalkeando meu Instagram agora? Ah, só reparei que vocês fizeram um brunch bem legal logo depois de me pedirem dinheiro pro aluguel de novo. Deve ter sido gostoso. $500 em ovos. É bastante, né? Do outro lado, silêncio. Um silêncio maravilhoso. Dava até pra ouvir ela tentando inventar uma desculpa. Aquilo foi diferente. Ela gaguejou. O Ryan tava com uns clientes importantes pra impressionar. Foi despesa de trabalho. Ah, claro, falei com a voz calma, como se sapato Gucci fosse coisa de trabalho. E o final de semana no spa também era pra fazer contatos, né? Outra pausa. Agora a voz dela mudou. Ficou irritada.
Quem tá te enchendo a cabeça? Isso importa? Olha, tô com alguns problemas de grana agora. Talvez eu tenha que parar de mandar dinheiro por um tempo. Problemas de grana? Ela riu debochada. Você ganha tipo 1 milhão escrevendo coisa de computador. E pronto. A arrogância que a tia Linda já tinha me avisado apareceu. A máscara caiu. Na verdade, eu ganho 120 mil por ano. Antes dos impostos. E te mandei 24 mil por ano. Quer fazer as contas? Isso não tem graça, William. A gente tá contando com esse dinheiro. Temos contas para pagar. Engraçado como vocês precisam tanto do meu dinheiro, mas acabaram de gastar $900 num secador Dyson Aerorep. Ou isso também foi para impressionar clientes. Clique. Ela desligou na minha cara. Menos de 1 hora depois, meu celular tava lotado de mensagens. Ryan mandou um textão falando que eu tava destruindo a família. Emma tentou me fazer sentir culpa com uma foto de uma conta de luz vencida. A imagem tava cortada, claro, para esconder a data. Até minha mãe me mandou mensagem perguntando se tava tudo bem, porque Emma tava muito abalada. Mas eu fiquei quieto. Não respondi, não postei nada. Só observei. Eles estavam começando a perceber que o trem da alegria tinha parado. E olha, o melhor tipo de vingança é como um bom código. Você monta direitinho e deixa rodando sozinho. E cara, tava prestes a rodar. Foi aí que Emma usou o golpe final. Ligou chorando pra nossa mãe. Agora preciso te explicar uma coisa sobre a nossa mãe. Ela é um amor de pessoa. Mas sempre passou a mão na cabeça da Emma. Desde pequena. Se a Emma tava triste, era culpa de alguém. Quando ela estourou o cartão de crédito aos 19 anos, a culpa era do nosso pai, por ser rígido com dinheiro. Quando largou a faculdade, os professores que não entendiam o espírito criativo dela. Agora com as dívidas e bagunça financeira dela, a culpa era minha por ter sumido de repente. Minha mãe me ligou no trabalho. Coisa que ela nunca faz. Na hora deu pra sentir que ela tava tensa. William, sua irmã tá desesperada. Ela disse que você se recusou a ajudar com as contas. Eles podem perder a casa. Primeiro, não era a casa deles. Era um aluguel caro que eles nunca conseguiram pagar direito. Segundo, o que eles podiam perder era só o estilo de vida de luxo. Mas vai explicar isso para uma mãe que acabou de ouvir a filha dizendo que vai ficar sem teto. Mãe, falei, tentando manter a calma, a Emma te contou que eu mandei $2.000 por mês para eles nos últimos 18 meses? Silêncio. Aí ela disse, você ajudava com o aluguel de vez em quando. De vez em quando. Mãe, eu mandei $36 mil. Isso é mais do que muita gente ganha num ano. E sabe o que eles fizeram com esse dinheiro? Entra no Instagram da Emma. Dava pra ouvir minha mãe mexendo no celular. Ela não entende muito de tecnologia, mas sabe procurar os filhos nas redes sociais. Esperei enquanto ela rolava o feed da Emma. Viu os brunches, as compras, os passeios de fim de semana, tudo cheio de hashtag tipo hashtag abençoada. Ah, ela disse baixinho. Eu não tinha reparado. Mas Emma não parou por aí. Quando viu que minha mãe não resolveu tudo pra ela na hora, começou a ligar pra outros parentes. Tia Linda já sabia da história toda, claro, mas os outros começaram a se meter. Meu primo Mike mandou mensagem perguntando se eu tava com problemas, porque Emma disse que eu tava estranho, com dinheiro. Tio Steve, que é tipo consultor financeiro, me ligou oferecendo ajuda, porque ouviu que eu tava com dificuldades pra lidar com dinheiro. As histórias da Emma estavam cada vez mais malucas. No fim da semana, metade da família achava que eu tava surtando, apostando escondido, ou que entrei numa seita de tecnologia e virei contra a família. Meu irmão Jake, Deus o abençoe, ficou só mandando emoji de pipoca e perguntando se podia assistir da próxima vez que rolasse um drama. Aí do nada, o Ryan apareceu no meu trabalho. Eu trabalho numa daquelas empresas de tecnologia moderninhas no centro de Austin. Sabe? Café gelado na torneira, puffs espalhados pelo escritório. Eu tava no meio de uma revisão de código quando recebi uma mensagem da recepcionista no Slack. Tem alguém aqui insistindo pra te ver. Disse que é da família. Fui até o saguão e lá estava o Ryan, andando de um lado pro outro, ainda usando o seu. Ele apareceu lá com aquele jeitão de corretor de imóveis, calça caque, camisa polo do Chris, e aquele Rolex falso que comprou do próprio corretor. Tentava parecer profissional, mas dava pra ver o desespero nos olhos dele. A gente precisa conversar, disse ele, tentando falar baixo. E isso já foi longe demais. Olhei pra ele, depois pro segurança que tava olhando curioso, e voltei a olhar pra ele de novo. Você veio até o meu trabalho pra isso? Você não atende nossas ligações. A Emma tá surtando. O aluguel vence em 3 dias e a luz pode ser cortada a qualquer momento.
Que curioso, falei, pegando meu celular. Abri o Instagram e mostrei o post que a Emma fez naquela manhã. Uma selfie no espelho, mostrando as roupas novas da Lululemon, com a legenda #TreatYourselfTuesday. O rosto do Ryan ficou vermelho. Não é o que parece. Ela só tá tentando manter a imagem pros clientes de fitness, sabe? Ah, entendi. E os $300 no jantar de sushi que você postou ontem? Também foi pra fazer networking? Ele até deu um passo pra trás. Você tá stalkeando nossas redes? Stalkeando? Ryan, você marca os lugares onde come, mostra o nome do restaurante, até posta o recibo pra tentar impressionar os outros. Eu não tô stalkeando nada. Só tô prestando atenção. Aí ele mudou o tom. A voz ficou baixa, meio ameaçadora. Olha, você não vai querer fazer de mim um inimigo. Eu conheço gente importante. Não aguentei. Ri mesmo. Alto. Gente importante? Ryan, eu vi seus registros de corretor. Você não fecha uma venda faz 8 meses. As únicas pessoas importantes que você conhece são os bartenders daquele bar de uísque caro que você nem consegue pagar. O segurança agora tava olhando direto pra gente. Ryan percebeu e tentou mudar de novo. Pensa na sua irmã. Pensa na família. Eu pensei. Pensei bastante. Mandei $36 mil pra vocês. Acabou. Virei as costas e voltei pro escritório. Deixei ele parado ali. Quando a porta se fechou atrás de mim, ainda ouvi ele gritar, isso não acabou. Mas tinha acabado. Ele só não sabia ainda. Depois da visitinha do Ryan no meu trabalho, tudo desandou mais rápido que a atualização de framework de JavaScript. Minha mãe decidiu que a gente precisava de uma reunião de família, para resolver tudo. Quem tem família bagunçada sabe o que isso significa. É código para vamos todo mundo sentar, o causador do problema finge que pede desculpa e a gente finge que tá tudo bem. Ela marcou para domingo à tarde, lá na casa dos meus pais. Essas reuniões sempre seguem o mesmo roteiro. Todo mundo na sala, minha mãe faz café especial, que é só café normal com canela, mas não fala isso pra ela. E meu pai tenta parecer o mediador, quando na verdade só quer voltar pros projetinhos dele na garagem. Mas dessa vez eu fui preparado. Lembra daquelas provas que falei? Planilhas, prints, recibos? Passei o sábado à noite montando o que a gente na área de tecnologia chamaria de uma apresentação, mas na real, era um PowerPoint de recibos. Levei meu notebook e meu cabo HDMI sempre esteja preparado, e tanta evidência que até um contador forense ia ficar com vergonha. Cheguei mais cedo para me organizar. Minha mãe ficou meio nervosa quando me viu ligando o notebook na TV, mas continuou limpando a mesinha da sala que já estava brilhando. Meu pai, como sempre, estava na poltrona, fingindo que mexia no celular. Mas ele estava mesmo era jogando Candy Crush. Meu irmão Jake chegou logo depois. Olhou para minha configuração, sorriu e sussurrou. Isso vai ser bom? E se sentou no melhor lugar da sala. Emma e Ryan, claro, chegaram atrasados no BMW dele. Emma tava com o rosto vermelho de chorar, mas a maquiagem tava impecável. Choro estratégico. Ryan apareceu com a roupa de negócio dele, calça caque, camisa polo e aquele Rolex de mentirinha. Eles pararam de repente quando viram a TV ligada, mostrando a tela do meu notebook. Sim, ainda é o papel de parede padrão do Windows. Não me julga. O que é isso tudo? Emma perguntou já com aquele tom defensivo. Só uma apresentaçãozinha, falei. Com um sorriso. Comecei a abrir meus arquivos. Já que estamos aqui para falar de dinheiro, achei que umas imagens iam ajudar, falei. Minha mãe tentou interromper. William, achei que a gente só ia conversar, e vamos conversar, respondi, clicando no primeiro slide. Vamos começar com uma linha do tempo. Na TV apareceu um gráfico bem organizado, mostrando todos os pagamentos que fiz para eles nos últimos 18 meses. Ao lado, estavam postadas as publicações deles nas redes sociais, feitas nos mesmos períodos. O rosto da Emma ficou branco. O Ryan começou a puxar a gola da camisa. Nos últimos 18 meses, usei meu melhor jeito de explicar coisa complicada de um jeito simples, tipo gerente de te falando com alguém de outra área. Eu dei $36 mil para vocês. E isso foi depois dos impostos, tá? Agora vamos ver como esse dinheiro foi usado. Cliquei no próximo slide. Era um monte de stories do Instagram. Jantares caros, compras sem fim, dia do autocuidado. Tudo datado. E o mais curioso, essas postagens sempre vinham poucos dias depois de eu mandar dinheiro. Aqui, por exemplo, vocês nesse restaurante novo de sushi no centro. Isso foi 3 dias depois de você me dizer que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, falei, apontando. Aquilo foi um jantar de negócios, Ryan gaguejou. Com clientes. Ah, claro.
E aqui tá o recibo que você mesmo postou, com a hashtag noite de encontro e uns 12 emojis de coração. Estranho chamar isso de jantar de negócios, né? Emma tentou mudar de assunto. Você tá fazendo a gente parecer ruins de propósito. Essas postagens não mostram tudo. Cliquei de novo. Apareceu uma planilha toda organizada com cores diferentes e tudo. Você tem razão. Por isso eu fiz essa planilha. Aqui tem cada valor que vocês pediram, cada desculpa que deram e no que realmente gastaram o dinheiro. Tá vendo essas partes em vermelho? São as vezes em que disseram que era para pagar conta ou aluguel, mas depois postaram comprando coisa de luxo. E isso é ridículo. Ryan se levantou com o rosto vermelho. Você tá obcecado. Tá nos perseguindo nas redes sociais. Perseguindo? Interrompi, clicando no próximo slide. Quer dizer, igual a você que marca todos os lugares onde vai? Que posta foto de tudo que compra? Que coloca recibo no Instagram para impressionar os outros? Esse tipo de perseguição? A sala ficou completamente em silêncio. Jake sorria como se fosse Natal. Mamãe levou a mão à boca. Papai até desligou o celular. Mas aqui vem a melhor parte, continuei, clicando em outro slide. Enquanto você gastava meu dinheiro com coisa de luxo, ainda falava mal de mim pelas costas. Me chamava de nerd rico da tecnologia que não tem vida. Ficavam fazendo piada de que eu tava comprando a amizade de vocês. Lembra disso, Emma? Aquelas conversas no chá de bebê da prima Sarah? O rosto da Emma ficou vermelho de vergonha. A tia linda. Ela sussurrou. Ela contou pra você? E contou. Porque diferente de vocês, ela realmente se importa com a família. Não só com o que a gente pode comprar pra ela. Ryan tentou se defender. Tá, a gente fez umas piadas, beleza? A gente tava estressado com dinheiro. Estressado com dinheiro, falei clicando no último slide. Era uma montagem das compras de luxo dos dois, só do último mês. Tudo isso depois de dizerem que estavam quebrados. E foi por isso que a Emma comprou um novo Dyson Airwrap semana passada? Ou por isso que você comprou aqueles mocassins da Gucci, Ryan? Ou será que é por isso que vocês ainda estão pagando a assinatura da Academia Equinox? Minha mãe finalmente conseguiu falar. Emma, isso é verdade? Tudo isso? A Emma começou a chorar. Mas dessa vez era de verdade. Você não entende, a gente precisava manter uma certa imagem. A carreira do Ryan como corretor tá parada faz 8 meses que ele não fecha nada. Eu sei, interrompi. Verifiquei os registros públicos. Quer que eu mostre aqui também? Ryan levantou tão rápido que até derrubou o café. E isso é um absurdo. Você tá querendo fazer a gente parecer criminoso. Não, falei calmo. Só tô mostrando pra todo mundo quem vocês realmente são. Você se aproveitou da minha ajuda. Falou mal de mim pelas costas e ainda teve a coragem de agir como se fosse a vítima quando eu parei de bancar esse estilo de vida falso de vocês. Foi aí que meu pai finalmente falou com aquela voz calma de mecânico, a voz que todo mundo na família sabia que era coisa séria. Ryan, senta. Emma, para de chorar. William, mostra tudo pra gente. E eu mostrei. Durante 1 hora expliquei tudo. O histórico de pagamentos, os padrões de gasto, as postagens nas redes sociais, as mentiras. Tudo. No final, minha mãe estava chorando. Meu pai parecia que tinha envelhecido uns 10 anos. Jake estava num canto batendo palmas devagar. Emma e Ryan tentaram sair no meio, mas meu pai mandou eles ficarem. Vocês queriam uma reunião de família, né? Então vamos ter uma de verdade. Quando finalmente fechei meu notebook, a sala ficou em silêncio. Só dava para ouvir a Emma fungando. Foi então que minha mãe olhou para eles e disse uma coisa que eu nunca achei que fosse ouvir. Tô muito decepcionada com vocês dois. Foi aí que eu soube, as coisas tinham mudado mesmo. Já se passaram 3 meses desde aquela reunião de família que destruiu o estilo de vida de Instagram da minha irmã. E olha como as coisas mudaram. Pode pegar a pipoca, porque o que aconteceu depois foi melhor que final de série famosa. Lembra do app? Lembra como a Emma e o Ryan viviam postando aquele estilo de vida de luxo? Pois é. As redes sociais deles ficaram em silêncio logo depois da reunião. Sumiram. Acabou o fluxo de brunch chique, compras caras e frases inspiradoras. O último post da Emma foi bem no meio de uma história sobre uma dieta detox caríssima com sucos. Do nada virou cidade fantasma. Mas o melhor veio depois. 1 semana depois da reunião, o BMW do Ryan sumiu da garagem. Acontece que quando você aluga um carro de luxo e atrasa 3 parcelas, o pessoal da empresa vai buscar o carro, e não liga para sua imagem nas redes. Hoje em dia ele tá andando de Honda Civic 2010. Bem-vindo à realidade, parceiro. A casa alugada de luxo foi a próxima.
Lembra daquela casa toda moderna de $4.000 por mês? Então, eles foram despejados. Não foi porque eu parei de pagar, na real, eles estavam embolsando dinheiro do aluguel que eu mandava e nem repassavam pro dono. Mas o proprietário se cansou das desculpas e mandou eles saírem. A cara do Ryan carregando os móveis caríssimos da Restoration Hardware pro depósito? Inesquecível. E a carreira dele como corretor? Lembra que falei que ele não vendia nada há 8 meses? Então alguém, definitivamente não fui eu, fez uma análise bem detalhada sobre as práticas profissionais dele na página do Facebook da imobiliária. Do nada, todos aqueles negócios importantes dele sumiram. O corretor-chefe dele puxou a licença no mês passado, dizendo que tinha preocupações éticas. Agora o Ryan tá trabalhando na loja de carros do tio dele, lá em Round Rock. Adeus, biografia chique de especialista em imóveis de luxo no LinkedIn. E a Emma? Tentou manter o negócio dela de personal trainer e influencer por umas 2 semanas depois que voltou a morar com nossos pais. Postava umas frases meio estranhas tipo "em frente às tempestades" e "seja autêntica". Mas fica difícil vender um estilo de vida fitness de luxo quando você tá gravando os vídeos no quarto onde dormia quando era adolescente, né? A assinatura dela da Academia Equinox? Cancelada. Surpreso? Nem um pouco. Os clientes dela pularam fora quando perceberam que toda a imagem dela era falsa. A situação em casa tem sido bem interessante. Minha mãe passou quase uma semana tentando consertar tudo, até que meu pai finalmente sentou com ela e mostrou os extratos do cartão de crédito. Acontece que a Emma tinha usado os dados do cartão da minha mãe para algumas dessas compras de emergência. Agora minha mãe está naquela vibe quieta e desapontada que é pior do que raiva. Ela conseguiu de verdade um emprego para Emma. Ela tá trabalhando como recepcionista no consultório do dentista que é amigo do meu pai. Chega de horário flexível e agenda de influencer. Meu irmãozinho lendário, o Jake, inventou um jogo de bebida contando quantas vezes a Emma tenta jogar a culpa da situação dela nos outros durante o jantar em família. Mercúrio nem tá mais retrógrado, Emma. Talvez seja só consequência mesmo. Quase engasguei de rir. E o mais gostoso, todas aquelas coisas de marca que eles compraram para manter a imagem, a maioria era falsificada ou devoluções que eles nunca devolveram. A coleção de relógios do Ryan? Promoção baratona de site chinês. As bolsas da Emma? Quase todas cópias caras de algum site suspeito. Até os móveis eram, na maioria, achados do Facebook Marketplace que eles tentavam vender como novos. A fachada deles não só rachou, era falsa desde o começo. Semana passada, a Emma tentou consertar as coisas uma última vez. Ela apareceu no meu apartamento, o mesmo apartamentozinho triste que ela costumava zoar, com lágrimas nos olhos e aquele discurso de "aprendi a lição". Falou de terapia, crescimento pessoal, e sobre entender o valor do dinheiro. Eu ouvi tudo. Aí mostrei pra ela umas coisas que tava guardando, prints das mensagens dela com nossos primos de só 2 semanas atrás. Falando mal de mim e planejando como me convencer para eu voltar a mandar grana. A cara dela quando percebeu que eu ainda tinha acesso ao grupo da família? Impagável. Emma, eu falei, não preciso que você finja arrependimento. Preciso que você mude de verdade. Até isso acontecer, acabou. Ela saiu chorando de verdade, não aquelas lágrimas falsas que ela usava antes. Quanto a mim, a vida tá ótima. Aquele dinheiro que falei que tinha guardado para a entrada da casa? Tá crescendo de novo. Atualizei meu PC gamer. Finalmente comprei tudo o que queria, gastei uns 4.000 e poucos reais. Valeu cada centavo. Tô tirando férias de verdade agora, escrevendo isso numa cafeteria em Tóquio. Na real, não bancar o estilo de vida falso de outra pessoa deixa seu bolso muito mais cheio. Minha mãe ainda tenta ajudar de vez em quando, mas até ela admite que tá melhor assim. Meu pai já começou a me pedir conselhos financeiros, meio estranho, mas incrível. E o Jake? Tá querendo aprender a programar. Aparentemente ver o irmão mais velho destruir 2 vidas com um PowerPoint foi inspiração. E a melhor parte, semana passada encontrei o Ryan na HB. Ele tava com uma camisa polo da concessionária de carros e olhando as promoções. Quando me viu pulou assustado, virou e saiu correndo pro outro lado. Acho que aqueles mocassins Gucci tão no mesmo barco que ele agora, né?